poder, juntamente com os irmãos, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e celebrar especialmente o Dia dos Pais, né? Tenho certeza que todos os pais aqui hoje são alegres, felizes, e é uma data muito especial, porque o pai, ele é um pilar da família, é o mentor da família, é o sacerdote do lar. E hoje não é o dia só de pagar as contas, né, pai? É o dia de receber o abraço do filho, o carinho, o afeto da família. E eu tenho certeza que muitas famílias vão se alegrar no dia de hoje na presença do Senhor Jesus. Quero nessa feita parabenizar todos os pais, em especial o Bispo Ides, que Deus abençoe sua vida grandemente. Quero aqui parabenizar também pela passagem do seu aniversário, que foi no dia 6, não pude estar, mas que Deus abençoe grandemente sua vida. Tantos pais aqui, pastor Samuel, que Deus abençoe, é um pai, um homem de Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastor Itamar, que Deus abençoe sua vida, tenho certeza que é um pai especial, valoroso, a gente vê isso nos olhos dos seus filhos. Que Deus abençoe cada pai que está aqui. Quero também parabenizar o meu sogro, que possivelmente está assistindo agora. Que Deus abençoe. Eu não ganhei um sogro, eu ganhei um pai. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero agradecer também a Deus pela vida da minha mãe, que está lá em casa, cuidando da minha esposa, que recentemente nós ganhamos um filho de Deus, uma herança do Senhor, no dia 4 deste mês de agosto. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa e da minha mãe, que está nos assistindo agora. Amém? Meus irmãos, o texto que eu quero utilizar aqui nessa manhã, a palavra do Senhor está nos Salmos de número 128, versículo 1 até o 3. Salmos de número 128, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Amém? Ser pai é um dos mais sublimes privilégios que Deus pode dar ao homem, mas também uma grande responsabilidade. Nos dias atuais, o pastor Samuel falou bem claro aqui, nos dias atuais, pais estão contra filhos, filhos estão contra pais, a paternidade tem sido defasada por pais, a paternidade tem sido negligenciada por filhos. Mas a paternidade é algo que vem de Deus, e é interessante que aos filhos eu posso dizer que pai não se escolhe, mãe não se escolhe. Quando você nasce, eles já estão ali prontos. Muitas das vezes eu me questionei a respeito da minha paternidade. O objetivo de eu estar falando aqui nesta manhã é para contar a minha história, contar o meu testemunho. E eu peço a Deus graça, eu peço a Deus sabedoria, para que eu possa transmitir com maior cuidado e êxito aquilo que Deus permitiu eu viver e permitiu com que eu possa acolher tudo aquilo que eu vivi no dia de hoje. Graças a Deus e pela misericórdia de Deus, meu filho nasceu agora no dia 4 de agosto. Quando a minha esposa descobriu que estava grávida, nem imaginávamos que ela estaria grávida tão rapidamente, porque ela teve problemas no ovário grave e alguns médicos tentaram até tirar. Alguns médicos indicaram a retirada, mas o milagre de Deus. Neste púlpito, um dia um homem de Deus pregava, e especificamente nessa área ele profetizou. Ela estava lá na galeria e ela recebeu aquela palavra, foi curada, foi aos médicos, e os médicos dizem: parece que você nunca teve problema na sua vida nesse lado, nessa área da sua vida, da sua saúde. E Deus, Ele permitiu com que isso acontecesse na vida dela, mas na minha vida algumas coisas aconteceram na minha trajetória de paternidade. Eu lembro e vejo aqui hoje as crianças cantando, e eu vi pais alegres, pais tirando foto, pais gravando vídeo, pais se alegrando, pais glorificando a Deus, pelo privilégio de ser pai, pelo privilégio de ver os seus filhos na casa do Senhor. E é motivo de se alegrar. É motivo para o filho se alegrar de ter um pai pastor. É motivo para um filho de se alegrar de ter um pai obreiro na casa do Senhor. É motivo para um filho se alegrar de ter o seu pai dentro da casa do Senhor. É motivo para um filho se alegrar de ver o seu pai no caminho do Senhor. Da mesma forma é alegria para um pai
ver o seu filho na casa do Senhor, porque isso é a ordenança de Deus. Você será próspero, abençoado, os seus filhos serão como flecha lançado no alvo certo, naquilo que Deus propôs como vida e trajeto para seus filhos. Durante toda a minha vida eu me questionei a Deus, por que o Senhor permitiu passar por algumas situações? Eu lembro que quando eu era criança, na idade dessas crianças que cantaram aqui, o meu sonho era o meu pai na igreja, o meu sonho era o meu pai na casa do Senhor. O meu sonho, e todas as vezes que nós íamos na igreja naquela época, lá no interior do estado do Maranhão, eu lembro que todas as vezes quando eu ia para a igreja, ainda criança, vestia minha roupinha social, colocava a camisa por dentro, colocava um cinto, um sapatinho, engraxava com maior cuidado, nos meus 7, 8 anos, e todos os dias eu olhava para o meu pai e dizia: pai, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. E muitas das vezes o meu pai dizia: hoje não posso, hoje não dá, hoje é impossível ir, hoje não dá certo. E tantas vezes eu chamava o meu pai, eu e os meus irmãos, meus 3 irmãos, e nunca dava certo, ele nunca podia ir. Eu tive uma experiência de paternidade que muitas pessoas têm, talvez eu estou aqui falando, e talvez tem jovens aqui que passaram por experiências um pouco difíceis na sua paternidade. Mas eu lembro um dia quando minha mãe falou uma palavra para mim que o pastor Samuel disse aqui nessa manhã: honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva bem. A Bíblia diz: não honra o teu pai pastor. A Bíblia não diz: não honra o teu pai empresário, não honra o teu pai rico, não honra o teu pai bêbado, não honra o teu pai que está vivendo nas drogas. A Bíblia diz: honra o teu pai e honra a tua mãe, independente de quem eles sejam, para que você tenha uma vida boa, uma vida próspera e uma vida abençoada na terra. Eu lembro que muitas experiências eu vivi na minha infância. Quantas e quantas vezes eu vi o meu pai espancar a minha mãe, quantas e quantas vezes eu vi o meu pai colocar a minha mãe para dormir fora de casa, de porta para fora, quantas e quantas vezes o meu pai batia a mim e aos meus irmãos, além da conta, além daquilo que podíamos suportar. Mas eu sempre tive no meu coração me perguntando e questionando a Deus, por quê? Tudo que eu queria numa manhã de domingo em uma escola dominical é que meu pai estivesse lá. Não teria problema, eu sempre tive um sonho no meu coração que o meu pai fosse pastor. Mas chegou um momento da vida, eu disse: Deus, não importa o que ele seja, se ele simplesmente estiver na casa do Senhor, será uma alegria para o meu coração. A minha família passou por processos e eu aprendi uma coisa, que famílias disfuncionais, desestruturadas e adoecidas, ela em tese tem tudo para gerar famílias desestruturadas, adoecidas e problemáticas. Mas essa noite eu vim profetizar uma coisa para você, filho, que talvez teve uma decepção na paternidade. Aquilo que aconteceu no passado não tem nenhum porquê de refletir no teu futuro. Tudo aquilo que aconteceu no passado pode cair por terra hoje, através do poder que há no nome de Jesus, através de um perdão que pode ser liberado, a partir de um abraço que pode ser dado, a partir de um telefonema que pode ser feito. As muralhas podem cair e a glória de Deus pode se manifestar na sua vida e na sua casa. Eu lembro do dia que meu pai saiu de casa e ele nunca mais voltou. Numa madrugada, pastor Itamar, eu estava lá vendo minha mãe e eu deitei naquele dia no sofá e eles conversando, e meu pai simplesmente montou em cima da sua moto e disse adeus. Eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade. E a minha mãe, muito guerreira, minha mãe Neuza, que está assistindo agora, muito guerreira, foi batalhar para nos educar, batalhar para nos criar. Se tinha uma coisa que minha mãe nunca deixava, era a gente em casa. Eu lembro de um dia ela agarrou no braço do meu irmão, já com 12 anos de idade, agarrou o braço dele e disse: nós vamos para a igreja, nós vamos para a casa do Senhor. Sabe por quê, pai? Eu quero te dizer uma coisa: você não é simplesmente aquele homem que paga as contas da sua casa, não é sempre aquele homem provedor, não. Você é o pai espiritual sobre a tua casa. Não dê simplesmente presentes, dinheiro, condição, carro a seus filhos, mas dê o maior, que é a fé em Cristo, que é a espiritualidade em Deus.
Eu lembro quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, eu lembro de uma fé que existia dentro de você, e era uma fé não fingida, era uma fé que estava sobre a tua avó, era uma fé que estava sobre a tua mãe, e essa mesma fé, ela deve habitar em ti. Quando Paulo está na segunda carta, no capítulo 4, ele está dizendo: Timóteo, eu combati um bom combate, eu estou acabando a minha carreira, mas eu guardei a fé. A maior herança que um pai espiritual, um homem de Deus pode deixar para os seus filhos, não é os bens, não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro na conta, mas é dizer para os seus filhos, dizer: talvez eu não tenho nada, talvez eu não tenho tudo para te dar, mas eu tenho uma coisa, a fé em Jesus Cristo. Essa eu posso te dar, essa eu posso te entregar, essa eu posso te passar como um valor moral e espiritual da parte de Deus para a sua vida. Eu tive muitos sonhos de ver o meu pai na igreja, mas eu lembro que quando ele saiu da nossa casa, nós fomos viver, só eu, minha mãe e meus 2 irmãos. Só para você entender, quando meu pai estava com a minha mãe, ele já tinha vindo de um casamento de 6 filhos, tinha gerado 6 filhos. Com a minha mãe ele gerou mais 3 filhos. Depois que ele separou da minha mãe, casou-se com uma outra mulher e gerou mais 3 filhos. Depois largou essa mulher, viveu com a sua irmã e gerou mais 2 filhos. Fez conta, vai dar 13, tem mais um de um relacionamento avulso que dá 14 filhos. Quando eu comecei a entender a vida, eu me questionei e falei: Deus, por quê? Por quê? Eu olhava para tantos homens de Deus, como o pastor Samuel, como o bispo, para Deus, tudo que eu queria era ter um pai assim. Tudo que eu queria era ter um referencial. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ele deve andar. Não é o pai dizer para o filho: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, é ensinar no caminho da igreja, no caminho da palavra, no caminho da presença do Senhor. Olha para mim, eu sou referência, eu sou aquilo que você deve se espelhar. Olha para mim, que eu estou no caminho e vou te ensinar no caminho. E eu me lembro, tudo que eu queria era ouvir isso, era olhar para ele e ver esse referencial de homem de Deus, que eu não conseguia. Mas tudo existe um porquê, porque eu aprendi quando Paulo diz: todas as coisas, independente se sejam boas, independente se sejam más, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E certa vez a minha mãe, eu me lembro de um culto, sempre tinha oração na minha casa, sempre. E estávamos em um momento de oração, meus irmãos dormindo, e eu sempre ficava olhando as irmãs orar. E uma irmã começou a profetizar para minha mãe e falar: Deus vai te tirar deste lugar. Eu estou vendo uma mala, e nessa mala está escrito Goiânia. Eu estou vendo que você deve colocar uma placa de venda na sua casa. A minha mãe colocou a placa de venda, uma semana depois a casa estava vendida. Começou a fazer ligações, Deus abriu as portas para ela vir para Goiânia. Mas quando ela veio para Goiânia, a gente ficou na cidade que nós morávamos. E com quem que eu fui morar? Com meu pai. Eu lembro de um relacionamento difícil, um relacionamento complicado, um relacionamento que não tinha muitas verbalizações de palavra, não tinha afeto, não tinha carinho, não tinha amor, não tinha nenhum tipo de conselho, orientação para a vida, orientações para os destinos da vida, não tinha nada disso. E um dia, em um calor do momento, e um dia que nós acabamos discutindo, um dia que ele falou algo da minha mãe que eu não gostei, e eu revidei, porque já tinha uma revolta no meu coração. Eu lembro que ele olhou para mim com muita raiva, com muita ira, o olho vermelho. Eu lembro do tom de voz, de tudo que ele disse naquele dia. E ele disse: você não é o meu filho. Aquela palavra entrou no meu coração e me fez um adolescente revoltado. Aquela palavra entrou no meu coração e me fez uma criança amarga, sem brilho nos olhos, sem vida. E eu vivi lá dentro da casa dele por alguns meses. De uma semana depois dessa palavra, eu saí de dentro de uma criança de 12 anos de idade. O pai permitiu que ele saia de dentro de casa. E eu saí de dentro de casa, fui morar com a minha tia. E os dias dos pais para mim nunca mais prestou. Os dias dos pais para mim nunca mais teve um significado. Eu vim para Goiânia depois de um tempo, aos 19 anos de idade, porque aos 12 eu me desviei da casa do Senhor. Aos 19, lá na igreja do Alto da Glória, eu me converti ao Senhor. Voltei para os caminhos do Senhor, mas a mágoa, o perdão ainda não havia sido liberado.
E a vida parece que não anda. As coisas parecem que não acontecem, porque hoje já foi lido aqui, é mandamento de Deus: honrar o teu pai, honrar a tua mãe, para que os teus dias se vá bem. E um dia a minha mãe tinha todos os motivos para ter raiva dele, para odiar ele, para não ter nenhum tipo de alegria. E eu nunca vi uma mulher tão alegre quanto a minha mãe. Eu nunca vi uma mulher tão vibrante, tão alegre, tão satisfeita da vida como ela. Uma mulher que teve todos os motivos para ser desiludida de casamento, mas ela disse para todos os filhos: casa porque é projeto de Deus, casa porque é promessa de Deus sobre a vida de vocês. Vocês serão uma família linda, abençoada, porque há uma promessa de Deus sobre a sua vida. E eu me lembro que ela me deu esses conselhos e ela falou: fala com ele. Eu peguei o telefone no dia dos pais, meus irmãos falando com ele, eu relutando: não quero falar, já na igreja, já na casa do Senhor, e eu não quero falar. Acabou que eu acabei pegando o telefone, falei com ele, disse: pai, me perdoa. Naquela época ele estava desviado, estava fora da casa do Senhor, porque nesse meio tempo dos meus 12 aos 19 ele voltou para a igreja, mas não conseguiu firmar, e desse tempo ele se desviou. E eu falei: Deus, muitas coisas que o meu pai fez eu não concordo, eu não me alegrei com isso, mas a minha família, eu vou dizer igualzinho, era para ele ter feito, mas eu vou tomar o lugar de homem de Deus. Eu vou dizer como Esdras disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse. Eu comecei a orar e dizer para Deus: Deus, nem que Ele pague no seu corpo, que vem enfermidade, eu não sei, porque o que a gente planta, a gente colhe, o que pode acontecer qualquer coisa com ele nessa terra, mas a alma dele, eu quero que ela seja salva, para a honra e glória do teu nome. Um certo dia eu viajei, fui para lá, olhei para ele face a face, a gente conversou e houve uma reconciliação, e eu pedi perdão para ele, mas mesmo depois que eu reconciliei com ele, todos os dias na casa do Senhor, dias dos pais, eu via as crianças cantando, se alegrando, bendizendo o nome do Senhor. Eu buscava na minha memória dias felizes na minha infância e não achava. Eu buscava memórias boas, dias de alegria, dias de jantar em família, porque tem pais que eles são um verdadeiro refrigério. Quando ele chega em casa, o filho corre e abraça, o filho vai contar do dia, vai falar da nota boa, da nota ruim, vai falar dos problemas, vai falar dos dilemas. Mas tem pai que quando chega em casa, o filho fica perturbado, não sabe o que faz. Será que o pai está bom hoje ou o pai está ruim? A mulher fica preocupada: será que meu marido está bem hoje ou não está? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, pai: você é o sacerdote do teu lar, é a ponte de equilíbrio, é o acesso e um elo de amor entre a sua família, a sua casa e Deus, aonde a paz vai reinar a partir do sacerdote do lar, com autoridade, expulsar os demônios que tentam invadir a vida do teu filho, expulsar os maus que tentam chegar contra eles, dizer: a minha casa é do Senhor, eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu buscava sempre dia dos pais na igreja, para mim era dia de chorar, era dia de entristecer, era dia de não ter alegria. Eu buscava na minha memória dias felizes, não achava. Aí eu olhava para alguns pastores e dizia: Deus, eu queria ter sido filho dele. Eu olhava para um obreiro e via o carinho dos filhos, aquela coisa toda, e falava: Deus, por que o Senhor não me deu um pai assim? Um dia de tanto orar e buscar a Deus, eu recebo uma notícia: olha, o pai se converteu, ele voltou para o Senhor. E eu fiquei muito feliz. Passado algum tempo, no dia do meu casamento foi dia 19/12 de 2015, está aqui o pastor Isaías que celebrou nosso casamento. Eu liguei para ele e falei: pai, vem. E ele não podia vir. No dia 15 de fevereiro de 2016, no início do próximo ano, quando eu cheguei na segunda-feira, sentei na mesa do meu trabalho, quando eu trabalhava na Navesa, no grupo Navesa, eu recebo uma notícia: olha, seu pai faleceu, ele acabou de falecer. Ele chegou, sentou, quando ele sentou, foi subitamente, ele morreu, foi rápido, não teve tempo para nada. Peguei um avião aqui em Brasília, 10 horas da manhã, fui chegar lá meia-noite de ônibus. Quando eu cheguei lá, que eu vou adentrando, eu olho meu pai dentro de um caixão, começou a vir tudo na minha
falei, por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Eu só fui entender algumas coisas no outro dia, no culto fúnebre, quando o pastor pegou o microfone e começou a dizer: vamos agradecer a Deus pela vida do irmão Luiz. O irmão Luiz, nos seus últimos dias de vida, até o seu comércio, que era o dia que mais rendia, no domingo de manhã, ele abandonou, fechou, para estar na melhor lugar, que é a escola bíblica dominical, aprendendo a palavra do Senhor. Vamos agradecer ao irmão Luiz, porque era um grande estudioso da palavra de Deus. Naquele dia eu comecei a entender que quando Deus, Ele quer fazer um milagre, pode ser no último dia de vida, mas Ele faz um milagre, Ele abre as portas, Ele dá a provisão, Ele move céu e terra para fazer algo ao nosso favor. Eu voltei daquele lugar, e agora aqui é onde eu me alegro tanto. Quando a minha esposa engravidou, pastor Itamar, eu lembro de muitas palestras de pais e filhos aqui. Estava lá na galeria, eu, minha mãe e minha esposa. E um dia eu olhando aqui e vendo alguns pastores pregar no Pais e Filhos, eu falei: Deus, um dia eu quero ter uma oportunidade de falar ali naquele púlpito a minha história. Eu quero um dia falar da experiência que eu passei. Eu quero um dia falar do que eu vivi. Talvez muitos não vão ver como algo positivo, e não foi, mas que seja a minha experiência. Talvez é uma experiência de muitas pessoas, de filhos que precisam de uma cura, e de pais que precisam entender que ainda dá para melhorar, que ainda dá para ser um bom pai, em meio a um dilema e conflitos que nós estamos vivendo de pais e filhos. E eu acredito que Deus ouviu a minha oração, porque quando a minha mulher engravidou, a gente foi na clínica fazer ultrassom, quando o médico disse assim: o seu filho está previsto para nascer no dia 10 de agosto. Quando eu entrei dentro do carro, eu chorei e disse para ela: você sabe o que isso significa para mim? Ela disse: eu sei. Falei: você sabe, mesmo depois de casado, o mês de agosto foi o pior mês da minha vida. O mês de agosto eu nunca tive prazer nele, nunca me alegrei. Nunca me alegrei nele. Todos os meses de agosto, quando eu via as pessoas declarar para os pais, e eu buscava na minha memória o que eu vou falar, o que eu vou dizer, que memória boa eu tenho, e eu buscava, que não tinha. O Espírito Santo falou dentro de mim: o mês de agosto, aonde você teve grandes experiências ruins, eu vou virar, e você todos os anos no mês de agosto vai celebrar o nascimento do teu filho homem. E passado algum domingo, todos os meses de agosto, você vai ver o teu filho no departamento infantil, glorificando a Deus pelo pai que ele tem. Todos os meses de agosto, você vai ver o teu filho nos adocas, glorificando a Deus pelo pai que ele tem. Todos os anos você vai ver o teu filho nos jovens conectados, glorificando e exaltando a Deus pelo pai que ele tem. Eu estava sentado aqui com o pastor Marcos Sérgio esse dia, no dia da ordenação. Eu virei para ele e falei: pastor, um dia Deus vai me dar graça, e vai dar graça para o senhor, e o Miguel vai estar do lado do Estevão, sendo separados como obreiros na casa do Senhor Jesus. Escute, pai, gere amor, afeto, esperança, com uma dose de correção e também motivação, para que o teu filho olhe para você e veja um referencial de Deus que você é. O pai não pode simplesmente gerar filhos. Nós estamos em um dilema nessa sociedade, onde lares estão começando totalmente desestruturados. A etapa do casamento está sendo pulada, a etapa de um conhecimento, de uma vida, um relacionamento está sendo saltada por relacionamentos abertos, gerando filhos que vão ter traumas na sua infância, porque o lar está totalmente desestruturado. Eu lembro de um homem chamado Eli, que era um homem de Deus, tinha a palavra de Deus, mas os filhos se acostumaram com o sagrado, com as coisas de Deus, e ele se tornou um escândalo naquela época para a sociedade.
Eu lembro de Davi, que um dia pecou contra Deus, e da sua palavra saiu a palavra de desgraça para dentro da sua casa, porque ele não olhou para si mesmo e só olhou para a família do outro. Quando Natan chega e conta toda aquela história, ele diz que esse homem morra e que ele pague 4 vezes mais. Ele pagou 4 vezes mais. O seu primeiro filho de Batseba morreu, o seu filho Aminon morreu, o seu filho Absalão morreu, e ficou com uma filha Tamar dentro de casa prejudicada. Escute, pai, abre a boca para profetizar bênção sobre a tua casa, abre a tua boca para profetizar prosperidade, vida longa sobre os teus filhos, porque eles são herança, patrimônio do céu, confiados a ti para dar o melhor de Deus para a vida deles. Mas eu me lembro também de um homem chamado Jó, que todos os dias, todo o tempo, sacrificava a Deus pela vida dos seus filhos. Meu Deus, eu vou sacrificar pela vida dos meus filhos, eu vou orar pela vida dos meus filhos, eu vou pagar um preço pela vida dos meus filhos, eu vou sentar na mesa e vou instruir os meus filhos. O pastor Samuel já falou, mas eu gostaria de ler aqui em Deuteronômio capítulo 6, e o versículo 5 em diante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, ensinando sempre no caminho, não o caminho, no caminho, dizendo: filho, olha para mim, como Paulo disse, aprendei de mim, porque eu sou como o mestre, eu sou como Cristo. Sede meus imitadores. Filhos, sejam meus imitadores no caráter, na palavra, no trato e na fé em Cristo Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Escute, pai. Deus confiou a você o mais sublime privilégio, a paternidade. A paternidade. Eu falava para minha esposa esses dias, eu falei: amor, abaixo do Evangelho, abaixo do Evangelho, abaixo de Jesus, se um filho não mudar o caráter de um homem, nada mais muda, porque você vai viver a disposição e a função integral de uma pessoa. Você vai viver a disposição de transferir tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem para uma pessoa. Eu não sei que experiência você já passou na sua vida, eu não sei, pai, como está o seu relacionamento com o seu filho, mas escute, hoje, nesta manhã, é dia de Deus converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, em amor mútuo, na presença do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Eu nunca tive prazer no mês de agosto, nunca tive alegria. Busquei na minha memória e não encontrei. Mas eu liberei o perdão sobre a vida do meu pai, orei por ele. Talvez tem jovens aqui que o seu pai não é cristão, não está na casa do Senhor. Não desista, não desista, continue orando. Talvez você, pai, está aqui, os teus filhos nem aqui hoje está lá na sua casa de ressaca, de um sábado na balada. Eu quero te dizer uma coisa: se ainda respira, há um projeto de Deus sobre a vida dele. Não pare de orar pela vida dele. Nunca tive alegria no mês de agosto. Deus me deu porção dobrada. Eu vou comemorar o aniversário do meu filho e ele vai se alegrar fazendo alguma coisa para mim nos dias dos pais. Deus é fiel, Ele restaura quando a gente menos espera. É como uma frase que eu aprendi: quando as nossas esperanças se acabam, a glória de Deus se manifesta. E a glória de Deus se manifesta hoje na tua vida, na tua casa, sobre o teu lar. E hoje você vai sair daqui como um homem mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,
Deus, em nome de Jesus, nessa manhã tão linda de escola bíblica dominical, Deus, em nome de Jesus, se algum pai sentiu uma necessidade que precisa melhorar, que precisa ser mais próximo dos filhos, que entende, ó Pai amado, que está distante, que está dando presentes, mas está ausente, que não está, ó Pai amado, de acordo, ó Pai amado, instruindo, ensinando, que não observou que o filho está distante, que nesta manhã o Senhor converta o coração desse pai ao filho, e que esse filho entenda que a paternidade, ela é uma ordenança do céu, e que nesta manhã, ó Pai amado, famílias possam ser restauradas, lares possam ser edificados, a mulher do teu servo será frutífera, abençoada, os seus filhos serão como brotos de oliveira, sentado à mesa, é um sinal de crescimento, de que vão crescer, vão florescer, vão ter raízes profundas na palavra, e que vão ser verdadeiros homens e mulheres na presença do Senhor, para alegrar o coração do teu servo, em nome de Jesus. Restaura a família, restaura corações, cura feridas, e que o teu Espírito Santo convença que o perdão é necessário, que só pode amar quem está disposto a perdoar, ó Pai, em nome de Jesus. A maior paternidade do céu nos perdoou como prova de amor e nos reconciliou com Ele mesmo, quando nós éramos inimigos dele. Pai, em nome de Jesus, todo muro de contenda, todo muro de briga, de confusão, Pai amado, em nome de Jesus, caia por terra nessa manhã, e que nós possamos nos alegrar nesta data tão especial que o Senhor separou para nós. Eu agradeço, Pai amado, por mais essa manhã na tua presença, em nome de Jesus.